atenção. Aqui eu coloquei o campo ρ, aqui eu coloquei o sigma mini acoplando o ρ com sigma, e aqui a gente colocou o campo sigma. Então todos nós sabemos que isso aqui é delta de sigma mi, delta de mi ρ. Então isso aqui vai dar. Então o primeiro termo vai dar o ρ sigma mi, delta mi ρ. Então o ρ vai virar mi. Vamos ver aqui. Esse aqui vai dar só esse delta mi ρ, não é delta mi. Não é esse cara aqui, esse cara aqui. Embaixo significa isso aqui em cima, isso aqui aqui, e aqui vai ficar sigma mi menos dk. Tá bom, temos antissimétrico para mim fazer. Mesmo termo trocando mi com mi. E aí, claro, a derivada do f em relação vai ter menos o meio, a derivada para menos o meio, f, né? E aí vai ficar menos. Isso aqui vai dar menos f kappa mi. Esse f kappa aqui vai ficar embaixo. Está errado, esse kappa aqui embaixo. Esse kappa aqui em cima, né? Então vai ficar f kappa mi, e aqui com sinal menos. Então f kappa mi, a mi temos essa parte aqui, vai ficar mais f kappa mi. Aí, então esse aqui é o tensor de spin do campo de Maxwell. Claramente a gente observa aqui então que ele não é invariante de gauge. É uma transformação de gauge, esse cara aqui é invariante, mas aqui vai aparecer um dB alfa e aqui vai aparecer um dB alfa. Esse tensor de spin não é invariante de gauge. A ideia é jogar, e o tensor de energia-momento também não é invariante de gauge. Então a ideia é, quando juntar, vocês vão fazer o cálculo agora, quando a gente juntar esse termo que vocês terão calculado, mais essas divergências aqui, vocês forem olhar então, θ mini construído dessa forma aqui, ele vai ser simétrico, vai ser conservado e vai ser invariante de gauge. Você vai ter automaticamente esse tensor, quando colocado lá naquela divergência, vai produzir o θ mini, que é absolutamente simétrico, conservado e invariante de gauge. Então, isso aqui está como tarefa, porque é só exercício de aplicação derivada. Né? Agora, se nós introduzirmos termos. Isso para poder invariante de gauge, não é um resultado super estranho, Tensor de spin? Porque você esperaria que vamos dizer que a gente esperaria. Ele é uma entidade física, né? Como o tensor de energia-momento também. O tensor de energia-momento é uma entidade física, entretanto, o formalismo canônico não dá ele invariante de gauge. Se você tirar o T-mini do Maxwell, o T-mini também não é invariante de gauge. Mas aí, ao fazer o procedimento de Dirichlet-Rosenfeld, ele automaticamente é consertado. A quebra da invariância de gauge do S compensa a quebra da invariância de gauge do T. As coisas se completam e aí eu ganho um T, que é invariante de gauge. Então, você, o que o pessoal fez? O pessoal tem uma energia, está 0,0, uma energia invariante de gauge. Energia voluntariam, fizeram para implante, etc. E fizeram por terminologia legal. Agora, daí, a gente está discutindo aqui o spin. E daí você falou, eu quero um spin, uma corrente, que uma corrente que seja. Era um spin também invariante, a densidade do spin invariante. Densidade de momento angular total, que seja invariante, claro. Então, quer dizer. Porque
que está em jogo aí? Por que essas coisas estão saindo não invariantes de Gage? Vamos juntar todos os caquinhos dos nossos cursos anteriores aí, né? O que acontece quando você tem campos com spins mais, quer dizer, campos que têm spins espúrios? Você precisa da simetria de Gage. Você tem campo de spin espúrio. O campo AMI, na verdade, ele tem um spin zero. O que a gente faz para matar o spin zero? Coloca a simetria de Gage, né? O Lagrangiano de Maxwell. Aí com o Maxwell a gente mata o spin zero, tem certeza que está fazendo a descrição de um spin dinâmico. Agora, por que isso aí incide no tensor de energia-momento? Né? Porque, na verdade, o tensor de energia-momento, ele vem da covariância. Está vindo da invariância sobre translações, da invariância de Lorentz, né? A gente faz a invariância rotacional, dá o tensor de spin. Faz a invariância translacional, dá o tensor de energia-momento. Então, quando você está fazendo, vamos dizer, essa formulação canônica, está fazendo essas simetrias, você está embutindo ali todos os spins que o campo tem. E esse campo, ele precisa de uma simetria de Gage para você separar o que é a parte física dele e o que é a parte espúria dele. Então, na formulação canônica, você mistura tudo, por causa da covariância de Lorentz. O spin 0 e o spin 1 do próton, eles não são separados. Eu preciso, né, para eu poder ter invariância de Lorentz, eu preciso misturar o spin 0 com o spin 1, porque a invariância de Lorentz está aqui. Eu tenho o potencial elétrico, eu tenho o potencial magnético. Então eu preciso misturar o spin 0, que é esse escalar, com esse spin 1 de SO3, que é um vetor de SO3, para poder ter covariância relativista. Então a covariância, ela pede para eu misturar os spins. Mas aí, ao mesmo tempo, a simetria de Gage, ela quer separar esses spins. Só que a simetria de Gage não consegue fazer isso de uma forma que mata isso e deixa isso. A gente tem invariância de Lorentz no meio. Então, o fato de eu, quando eu misturo esses dois problemas, né? O campo tem spins espúrios e eu preciso da simetria de Gage para separar o que eu quero propagar daquilo que eu quero filtrar e que eu quero congelar, eu entro em problemas aqui no tensor de energia-momento, porque a covariância automaticamente me pede para misturar essas coisas. Mas a simetria de Gage, ela tende a separar. Então, na covariância, eu estou misturando coisas, eu estou misturando efeito de Gage com o efeito do que é invariante de Gage. Então, por isso que o formalismo canônico, ele é perigoso, nesse sentido. Mas eu tenho uma prescrição para me livrar disso. Agora, quando nós fazemos um acoplamento com a gravitação, a ideia de fazer um acoplamento com a gravitação e testar o θ simétrico, é porque aqui, né, a gente já vai, a gravitação, ela já vai separar a parte, quer dizer, vai separar realmente aquilo que é o hamiltoniano. O hamiltoniano é energia, então isso aqui deve ser invariante de Gage. Só que o hamiltoniano não é um conceito invariante de Lorentz. O hamiltoniano é parte de um tensor. Ele é a componente 0, 0 de um tensor. Então esse tensor tem 0, 0, 0i e ij. A simetria de Lorentz mistura tudo. Quando eu separo esse cara aqui, eu estou separando só a parte 0, 0. Então eu consigo separar alguma coisa, quer dizer, de uma certa maneira, o hamiltoniano ele quebra a simetria de Lorentz, manifesta. De uma certa maneira, eu estou perdendo a simetria de Lorentz de uma forma explícita. Claro que a simetria de Lorentz não é perdida, porque a álgebra dos geradores do grupo de Lorentz é satisfeita, mas manifestamente o hamiltoniano ele é a componente 0, 0 de um tensor. Então eu pesco aí aquilo que eu preciso, que é a energia invariante de Gage. Então o problema que está em jogo, né, por que o tensor de energia-momento sai dependente do Gage, por que o tensor de spin sai dependente do Gage, é porque eu estou fazendo uma formulação que é covariante de Lorentz, mas a covariância mistura o que é modo de Gage com o que não é modo de Gage. Então é um preço que eu tenho que pagar no formalismo canônico. Mas a gente tem prescrições para saber definir a grandeza certa. Por exemplo, também, quando nós formos fazer o acoplamento, da mesma forma que o acoplamento com a métrica me dá o tensor de energia-momento correto, quando a gente fizer o acoplamento com a torção vai se acoplar exatamente com esse cara aqui. A gente já falou um pouquinho na aula passada.
Então, esse tensor tem 3 índices, ele vai se acoplar para a torção. Também o objeto tem 3 índices, mas já vamos falar sobre isso daqui a pouco, as propriedades da torção. Então a torção tem 3 índices e também é antissimétrica desse par de índices aqui. Então a torção é o grau de liberdade gravitacional que se acopla certinho com o tensor de espinho. Aí a torção ela puxa para nós também o tensor de espinho, que é invariante de Gauge. Da mesma forma que a métrica puxa o tensor de momento de energia momento, que é invariante de Gauge de crescimento. Então a gravitação ela puxa para nós as grandezas que definem as grandezas que são fisicamente sensatas, né? No sentido de que são invariantes de Gauge, tá certo? Esse tensor aí, esse caminho, esse aí não sabe qual o spin. Não sabe qual o spin? Não, esse um, esse zero. Entendi. Está tudo misturado aqui, né? De contém tudo. Até porque, deixa eu apagar aqui. Ele tem spin 1, quer dizer, todos os graus de liberdade estão aqui. Isso aqui não é invariante de Gauge, justamente. Então, por exemplo, o A0 está aqui, φ, né? Se você pegar, por exemplo, a componente F, K, Mi 0, tem o A0 aqui, o φ. Então você tem tanto os 2 graus, como você falou, o spin 0 e o spin 1 estão embutidos. Esse tensor de energia correta ele não tem só o spin, tem só. Mas você poderia dizer que, vamos dizer, se você tivesse zero aí, total. Então o S, quando tivesse o A0, tá? Sim. Você estaria só com a parte do spin 0. Sim, sim. E quando você tivesse o A aí, você estaria com a parte do spin. Você quer separar isso? Mas ele estaria separando. Estaria. Ele está separando. Na torção você vai poder fazer isso. O tensor de energia, o tensor de spin, que vai sair pelo acoplamento via torção, vai te dar isso. Novo tensor. Mas aí você, aqui não. Aí você não estaria com os dois, um mais o outro. Você separa os dois. Aí já estaria separado. Aqui já estaria separado. Deixa eu colocar. Então, isso aqui, deixa eu colocar. Então, o que eu queria chamar a atenção. As duas coisas que estão interferindo. Isso. Não. O tensor de energia, o tensor de spin, que você vai retirar no novo, não nesse. O tensor de spin que vai sair acoplado da torção, você vai poder, senão não está interferindo. Mas eu digo mesmo. Aqui está interferindo. Por quê? Porque você não teria zero. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar. Oi, fala. Vou pegar aqui o S. Vamos pegar o S0. Não digo S0. Não, vou pegar todas. Vamos pegar todas. Vamos pegar o S0, por exemplo. Aí aqui é antissimétrico. Então aqui eu não vou poder nunca ter 0, 0. Eu posso ter 0i. Ou eu posso ter S0 e J. Agora eu posso ter SI 0J. Ou eu posso ter SI JK. Na verdade, né, isso aqui é antissimétrico, mas 6 vezes 4, 24. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6 e 3, 9. 9, 3, 12, 9, 6. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, que é antissimétrico. 6 e 3, 9. Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. Então 9, 9, 18. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 3, né? Está dando 9 também. Vamos ver onde eu estou errando aqui. Aqui eu tenho 3, né? 6. Aqui eu tenho 3. Aqui é antissimétrico, mas vai de uma vez. Aqui é antissimétrico 3 por 3. Então tem 3 também. Então 3 e 3, 6. 6 e 9, 15. 15 com 9, 24. Pode 24 componentes, não. Então tem essa forma de apagar. Só para a gente fazer isso claramente. Bom, então, se a gente pegar, por exemplo, a componente S0, 0i, então vai ficar menos F0, 0i, menos F0, F0, 0 é 0, aqui aí, mais K vai 0, mais F0. E aí, mini I0. A 0.
Então aqui a gente vê, isso aqui é zero, que o F00 é zero. Então esse termo aqui, se eu desço zero, não tem problema nenhum. Mas o F0 é D0 do AI, quer dizer, esse aqui é o campo elétrico. Então isso aqui está me dando o campo elétrico vezes φ. Estou fazendo isso igual, tá? Pelo outro curso, a gente bota H cortado, esse no curso da iniciação científica, eu estou mantendo os H cortados e os Cs. Aqui a gente está fazendo tudo igual. Então, você vê que é o seguinte, ó, a parte escalar está aqui, e aqui eu tenho campo A, está misturado aqui, eu tenho φ e tenho A. Só para fazer mais uma aqui, vamos dizer que a gente pegue essa componente aqui, o SI, JK. Então, isso aqui vai ficar menos FI JK mais FI KJ. Então esse aqui está dando. Esse aqui é puro spin 1, porque esse aqui só pega o campo magnético e o ar. Então está tudo no setor de spin 1. O campo magnético é rotacional de ar. Então aqui aparece exclusivamente ar. Só tem ar, não tem φ. Então o setor de spin 0, que é o φ, né, que é a parte escalar do quadro de potencial, está fora. Então essas componentes que tem zero, elas é que fazem a mistura. Então, só ela. Claro, mas esse objeto aqui de qualquer forma não é invariante de rede, né? Esse aqui é o rotacional de ar. É invariante, mas isso aqui não é. Estou só dizendo que nesse tensor também, dependendo da componente, você não consegue separar o spin 0 do spin 1. Tá bem. Bom, eu queria falar, chamar a atenção. Então vamos ver que a gente pega o famoso Podolsky. Lá, vocês estão. O Podolsky realmente é Maxwell mais aquele termo que é F mini da Lambertiana, F mini. Vocês colocam o Podolsky assim, né? É. O D mid, F de Rho, vezes D mid, F de Rho. Só o seguinte, esse termo aqui. Vamos pegar então o nosso lagrangiano agora, que é Maxwell, que é menos um quarto de F mini ao quadrado, mas um termo que tenha derivada do F. Eu posso escrever assim, colocar como parâmetro Xi sobre 2, poderia escrever esse termo assim, D mi F de kappa vezes D mi F de kappa. Vamos ver um instantinho. Então eu tenho agora termo de derivada superior. Eu tenho duas derivadas de lado. Só para esse termo aqui pode ser reformulado desse modo assim. Posso jogar isso aqui para cá, vai ficar F de kappa, faz a integração por partes, né? Da Lambertiano, F de kappa. Então, bom, a menos do sinal, né? Agora, eu posso também escrever esse termo assim. D, I, né? Ele aparece escrito dessa forma assim. F, I, kappa. Agora é o seguinte, pode ser escrito assim. D, alfa, F, alfa, mi, vezes D, beta, assim, D, beta, F, beta, mi. Vamos ver esse termo aqui, por que esse termo pode ser jogado para esse termo aqui. Então eu posso pensar o seguinte, esse termo aqui, eu posso trocar esse termo a menos um sinal, depois a gente acerta. Porque às vezes você pode apresentar esse termo derivado, às vezes ele aparece assim, às vezes ele aparece assim, e às vezes ele aparece tomando a divergência do F. Se eu faço integração por parte aqui, eu posso escrever esse termo assim, D beta, F alfa mi, D alfa, F beta mi. Porque essa derivada vem para cá e essa derivada vem para cá. Foram duas integrações por parte, por isso que não tem sinal menos. Agora, então esse termo aqui, isso aqui é igual a isso, dentro da ação, por causa da integração por parte. Mas vamos usar a identidade Bianchi aqui. Então isso aqui é menos D beta alfa mi mais D alfa F mi beta mais D mi F beta alfa é zero. Isso aqui mais isso aqui
Mas isso aqui é a identidade de B, que é zero. Então eu estou dizendo que isso aqui é igual a menos isso mais isso. E isso aqui é B alfa, F beta, vou colocar assim desse modo. Aí, esse termo aqui, então, a gente tem aqui esse termo aqui, esse termo que está aqui, é igual, esse termo aqui dá duas vezes, daí esse aqui, então vai ficar menos D alfa, F de beta, D alfa, F de beta. Tem essa estrutura aqui, né? Tem essa aqui, ó. Pá, 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 pá. E a simetria do F, e 8. E esse segundo termo aqui, que é DI, F beta alfa, D alfa, F beta mi. Então, esse termo aqui. mas ali está beta mi. Aonde? Depois do parênteses, D alfa, F beta mi. Quando simetria. Aqui eu errei, aqui eu errei. Ele fica Errado. Agora está certo. Menos D alfa, F mi beta, D alfa, F beta mi. Aí esse termo aqui. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo mi beta. Ele fica com sinal mais. Então, esse termo aqui é igual a esse, menos esse, por causa da integração por partes. Agora, vamos apagar isso aqui para não fazer confusão. Estou escrevendo esse termo aqui. Eu já apaguei, usei identidade. Agora, esse termo que está aqui, eu consigo fazer integração por partes, né? Eu consigo trazer esse mi para cá. De novo, eu faço integração por partes. Trago esse beta que está daqui para cá. Está do alfa. Né? Do alfa. Esse beta é D alfa. Obrigado. Então agora, ó, esse termo que está aqui, eu troco mi beta, ganho um sinal menos. Mas aqui eu troco alfa beta, ganho outro sinal menos. Então, esse termo que está aqui é igual a esse. Então, na verdade, isso é igual a isso menos isso. Mas esse termo eu jogo para cá, dá um fator 2. Então eu consigo mostrar que esse termo que está aqui, na verdade, né, que era esse termo que a gente tinha escrito, ele é 2 vezes esse termo aqui. 2 vezes igual, e 2 vezes esse termo é igual ao que eu paguei, desculpa, né? Então a gente consegue mostrar que esse, exatamente, que 2 vezes esse termo é o que eu paguei, perdão. Então eu mostro que esse termo aqui de divergência do F é a mesma coisa que aquele termo que estava lá em cima. Então, deixa eu apagar aqui. Por integrações parciais, então a gente pode colocar esse termo dessa forma ou dessa forma. Tanto faz. Deixa eu apagar. Só porque às vezes aparece em 3 formas diferentes. Mas tudo esse último termo aqui é só integração por partes e identidade de Bianchi. Então vamos colocar desse modo que está aí. Bom, então esse termo que está aqui, ele vai contribuir agora aqui. Então temos O e a máxima. Aqui ele vai entrar aqui. Que agora ele tem isso, né? Então a gente vai ter esse termo aqui, por exemplo, esse termo que eu vou escrever, só para pegar um termo típico, por exemplo, esse termo nessa ação aqui, ele vai ser d lambda da derivada do Lagrangiano em relação a d kappa de lambda do arrow sigma mini ou sigma assim. Assim. Então ele vai. Tem um lambdas. Esse lambda aqui vem daqui. Esse kappa é o de lá. E agora eu tenho que acoplar rho com sigma e essa aqui. Certo? Então esse termo aqui vai contribuir dessa forma. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quer dizer, quando entrar um índice de A aqui, vai entrar outro índice de A aqui, e esses índices são acoplados pelo sigma. E o papel do sigma é acoplar o índice do A que está aqui com o índice do A que está ali. Esse é o de sempre. Agora o termo interessante que vai gerar a contribuição, que agora vai ter, já tem um spin, mas que vai aparecer o outro termo, seria esse termo aqui. Vamos só escrever ele assim, já estou acabando, tá, gente? DL, e vamos falar das coisas do Luiz aí. DL, D kappa, DI. Aí vamos dizer que aqui a gente coloque arrow. E aqui vai ser DI do arrow.
Então a gente agora está produzindo esse termo aqui. Então a gente pode, esse termo aqui a gente já sabe o que é, isso aqui vai vir daqui, isso aqui vai vir com uma derivada aqui, e vou estar tendo isso aqui. Então, o próximo ponto aqui agora é pegar esse termo aqui, escrever daquela forma que nós estávamos escrevendo. Colocar aqui, quer dizer, isso aqui é como se faz o papel do gradiente do campo, e aqui é o campo. Quer dizer, colocar aqui, explicitar aqui a matriz sigma mínima. Tá? Não, todo mundo sabe que essa matriz sigma mínima vai estar aqui, já estava no caso escalar. Mas o que a gente está vendo então é que a contribuição, então, essa contribuição, ela vai estar dando a derivada em relação, né? A derivada, vamos ter que abrir esse termo aqui, porque esse termo tem derivada segunda do ar. Aí vai ter mais termos que vão contribuir para isso, mas isso aqui de qualquer maneira vai estar dando derivada do F. Então, o termo que vai ter derivada do F, vezes esse A aqui, né? Que a gente vai poder compor com a matriz sigma depois. Então eu deixaria essa tarefa, a gente vai retomar a partir daí na próxima aula. Mas é ver agora a contribuição, porque agora eu tenho o spin já declarado aqui, mas vai aparecer de novo um outro spin aqui. Então a gente quer ver como é que vai ter o jogo de índices desse, porque depois saber como é que esse spin aqui se compõe. Então esse spin depois aqui só, a gente já vai retomar a próxima aula a partir daí. E você está com um espinho claro, né? Oi? 1 e 0. Oi? Não está bem, né? Está tratando ali. Espinho 0. Mas como espinho 0 não existe, será que você pode dizer que esse tensor SMI é ligado ao espinho 1? Desse, no caso de Maxwell? Não botar mais. Esse tensor SMI não? Sem alta derivada. Entendi. Não, sem alta derivada. Não, aquele tensor essa que a gente ia colocar ali não está ligado ao espinho. O que quer dizer? A componente puramente espacial, tá? A componente, a gente viu, a componente SIJK, ela era puramente o A. Mesmo assim, quando não tem spin 0, você não tem spin 0. Não, peraí, eu não tenho spin 0 porque eu não fixei o gauge. Agora, se eu fixar, eu ainda tenho spin 0 porque eu não fixei o gauge. Mas se eu agora fixar o gauge, vamos dizer que eu fixo o gauge de radiação, então eu vou declarar que φ igual a Você tem spin 0. O tensor, a corrente, o spin 0 seria conta do spin 1, 2, 3, meio, mas o spin 0 não deveria contar com o spin. Você poderia dizer que... Quer dizer, você tem um spin 0 dentro do AMI, mas a simetria de gauge, ela remove o spin 0. Você pode escolher o gauge para remover o spin 0. Mas o teu tensor depende do gauge. Ele é gauge dependente. Essa é a questão. Então, você não pode dizer que aquele tensor ele vai carregar o puro spin. Você tem que primeiro fixar o gauge. Se você, de repente, fixar o gauge de radiação, matar o φ, você mata o φ completamente, aí teu E é menos gradiente de menos VADT. Se você está no gauge de radiação, você pode fazer isso. Mata o φ. Aí meu campo elétrico é menos VADT, só depende do ar. O meu campo magnético é rotacional de ar. Então, aonde tem φ, eu vou ter 0. Então, em alguns daquelas componentes, eu vou zerar alguns lugares para o φ. Vai ficar só A no meu campo. Aí sim, com essa escolha de gauge, eu vou ver só os φ. Porque é o caso do gauge de radiação. O gauge de radiação, ele mata o φ. Então, eu só tenho A. Mas se eu não tiver no gauge de radiação, se eu tiver no gauge de Lorentz, eu tenho dmi a mi igual a 0. Então, eu tenho A 0 e tenho A. Depende do gauge do Lorentz. Você acha que isso tornaria o APS invariante? Isso? Não. Porque o A não é invariante de gauge. Você vai ter a dependência explícita. Você pode ter o B, por exemplo, aquela componente SJK. Ela era B e o A. Então o B é o rotacional de A, que é o B invariante de gauge, mas o A fica. Não é invariante de gauge. Então a gente não deveria ser, por causa da covariância. Então, nisso, na próxima aula, a gente vai ver isso aqui. Só queria deixar. Eu acho que eu deixei na aula passada, não deixei como tarefa, mas vou deixar só como tarefa vocês verificarem isso aqui direito, né?
um tensor com essa estrutura. Então, se eu tiver um tensor S capa mini, antissimétrico mini, vou botar aqui, mas livre capa. A antissimetria está nos dois últimos, então a gente vai poder ver só para já deixar isso aqui no finalzinho da aula passada, mas não chamei muita atenção. Então, para vocês aí que já estão mais acostumados com teoria de grupo, então para executar essa tarefa, a gente vai poder escrever esse tensor como sendo S capa mini, mantendo essa antissimetria. Vamos colocar aqui que a gente acerta uma constante, aqui a gente vai ter eta capa mi. Aqui vamos colocar um vetor VI, WI, menos eta capa mi, WI. E aqui vamos colocar mais epsilon mi, epsilon capa mi, não, epsilon capa mi, lambda. E aqui vamos botar aqui uma lambda. Ah, esse A quer dizer um axial, vetor axial, essa parte aí que quebra a qualidade. Vamos ver o seguinte. Se eu pegar esse tensor aqui, vamos tirar o traço desse tensor. Como ele é antissimétrico mini, eu posso pegar capa com mi, ou a mesma coisa pegar capa. Vamos pegar esse tensor aqui, S capa, capa mi. Então isso aqui vai ficar S capa, capa mi. No fundo eu estou contraindo isso aqui com eta mi capa. Estou pegando o traço de capa mi. Então, se eu contrair isso aqui como eta capa mi, eta capa mi, eu vou estar contraindo lá fora. Mas aqui eu tenho eta capa mi. Então, isso aqui dá um delta de mi, dá 4. Então, esse termo aqui dá 4, W mi, menos eta mi capa. Eta capa mi, o mi fica mi. Então, menos W mi. E aí, quando eu contrair isso aqui, capa mi, isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui dá 3W mi. Então, estou dizendo assim, vou impor essa condição. Esse S que está aparecendo lá, ele é tal que o traço dele é 0. Claro, se o S capa, se eu colocar o ni capa para cá, isso aqui é antissimétrico, o capa é ni. Então, se eu trocar esses dois últimos, isso aqui continua sendo 0. Então, estou dizendo que o traço, tanto faz fazer o traço do primeiro com o segundo, quanto do primeiro com o terceiro, é a mesma coisa, é 0. Então, se esse cara aqui tem traço 0, a gente sabe quem é W mi. W mi é 1/3, né, pelo fundo é o traço, né, vai dar 1/3 disso aqui. Então esse W mi que está aqui, né, ele é então esse W mi que está aqui, ele é 1/3 do S capa mi. Então esse cara que está aqui a gente chama de traço. É um traço. Agora vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos contrair, deixa eu apagar isso aqui, esse tensor com epsilon capa mini. Vamos fazer isso aqui. Epsilon capa mi, mi rho. S capa mini. Você vai ficar epsilon capa mi, mi rho. S capa. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa é a estrutura do meu tensor de torção, de spin. Então eu quero ver quais são os pedaços invariantes, quais são as representações irredutíveis do grupo de Lorentz que estão contidas dentro do tensor de spin. Para quem não pegou, tem não, não é isso é errado. É de baixo. É isso aqui. Obrigado, está errado. Então agora vamos botar aqui capa mi. Então isso aqui vai, quando esse cara aqui contrair, ó, capa mi com capa mi vai dar 0. Isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Depois a mesma coisa que capa mi com capa mi vai dar 0. Então o epsilon é irrelevante para aquele segundo termo. Agora, epsilon capa mi, mi, rho, vezes epsilon capa mi, mi lambda, dá menos 6 delta de rho lambda. Então isso vai ficar menos 6 a rho. Então, se esse tensor aqui, eu escolher essa representação, capa mi, mi rho, vezes S, capa mi 1.
de tal maneira que isso aqui seja zero. Se isso aqui é zero, o nosso arroz, o nosso A, ele é menos 1/6. A gente que impõe esses condições de ser zero. A gente tem que impor. Estou tirando as representações, tá? Capa, então, esse cara aqui a gente chama de pseudo-traço. Pseudo-traço porque, no fundo, a gente está somando todos os índices daqui, mas contraindo uma coisa que é o antecedente. Então, esse aqui é um campo vetorial axial. Tá? Então, esse é o chamado pseudo-traço. Então, esse tensor S, essa representação S, que eu separo, né, que eu desacoplo essa representação aqui em 3. Então, essa representação aqui, ela tem quantas componentes independentes? Ela tem, em princípio, isso aqui, olha, 6 vezes 4, 24. Mas aí eu tenho esse vínculo aqui que me tira 4 condições. Então, eu tenho 24 menos 4 condições que saem daqui. E aqui também, essa relação aqui, são 4 equações, na verdade, porque o índice ρ aqui está livre. Capa mini, mas o índice, então essa relação vai para ρ igual a 0, para ρ igual a 1, para ρ igual a 2, para ρ igual a 3. Eu tenho menos 4 condições aqui. Então essa representação aqui acaba ficando com 16 componentes. Aqui eu tenho um vetor, então aqui eu tenho 4 componentes, e aqui esse pseudo-traço é outro vetor. Então aqui eu também tenho 4 componentes. Então a gente tem as 24 componentes separadas dessa forma. Então a densidade de spin, ela na verdade, ela tem uma componente, essa propriedade aqui, tem uma componente vetorial aqui, tem uma componente pseudo-vetorial aqui. Então, essa é a decomposição de um campo, né, uma representação com essas características tensoriais do grupo de Log. Isso vai valer para o tensor de spin, que tem essa propriedade, e depois na próxima aula vamos estudar a torção, vamos introduzir a torção, e aí a torção também nas mesmas propriedades. A torção vai ter um tensor com essa estrutura, vai ter um vetor, que é o traço, e vai ter um pseudo-vetor, que é o pseudo-traço. Então, aí a gente vai então começar a ver, pegar da densidade. E aí, por exemplo, a gente vai ver como é que eu posso construir o meu W mi a partir, né, quando eu peguei aquele campo escalar, que tinha d capa d mi φ vezes d mi φ menos d capa d mi φ vezes d mi φ. Então vamos tirar desse tensor essas 3 componentes. Vamos ver quem é o W associado ao spin, quem é o A associado àquilo, quem é o S. Então eu vou deixar. Então, feito isso aqui é genérico, né? Então eu vou pedir a vocês, né, por gentileza, verifiquem façam essas tarefinhas. Seria, primeiro, né? Isso já é a tarefa 4 essa, né? Tarefa 4, então, é explicitar as componentes irredutíveis S, capa mi, W, mi e a mi para S, capa mi escalar com derivadas escalar tarefa 5 é mesmo procedimento, mesmo para caso Maxwell
O nosso é aquele tempo que a gente trabalhou com a derivada superior. No caso, não abeliano, a gente é chamado de Dewey também. Quem trabalha o Lacione e o Wallace. Acontece para todo Dewey. Aí, então, depois, se vocês quiserem, peçam ao Wallace a tese de mestrado dele, dissertação de mestrado, para quem quiser ler um pouco de área mais sobre Podolsky. Mas está aqui. Podolsky, então, é aquele termo derivado superior. Nós vamos ter o tensor de spin, que a gente deixou encaminhado na tarefa 3, né? Era tirar o tensor de spin completo do termo de derivada superior do F, né? No caso de máximo, com um termo novo. Né? E aí, decompor, nesse caso, quem são essas três componentes. Então, no caso do escalar, porque aí essas componentes é que vão ser as partes que, de repente, uma é mais interessante do que a outra. Quando a gente acopla para a gravitação, vai depender, talvez, eu possa... Quem é que vai ser mais eficaz para dar momento magnético? De repente, essa componente ou essa, a gente tem que começar daqui a pouco a compreender, olhando, né, para a densidade de spin. E sabendo retirar as componentes irredutíveis da densidade de spin, qual delas é mais relevante no momento magnético? De repente, esse cara aqui, menos relevante, ou esse, vamos tentar. Claro, aqui a gente está pintando uma coisa muito razoável. Por quê? Porque isso aqui é um pseudo-vetor. E o spin é um pseudo, né? Então, pode ser que essa componente seja a componente importante, né? Para descrever o spin. O pseudo-spin é vetor P, na verdade. Então, você faz uma transformação de qualidade, ele não muda, ele é um pseudo-vetor. Aqui eu tenho um pseudo-vetor. Mas vamos ver se isso aí, se de repente tem alguma componente aqui dentro. Então, a gente está começando, quer dizer, o trabalho da gente só para a gente se localizar. A gente está começando agora a compreender melhor a estrutura fina, os detalhes, né, microscópicos do tensor de spin, tá? Olhando lá dentro do tensor de spin. Então, a gente está quebrando agora o tensor de spin nas componentes irredutíveis históricas. Isso é importante para eu construir interações. Eu preciso saber o que ele está vendo, quais são as representações para construir interações. A partir da composição de representações, eu construo escalares históricos. E aí a gente vai querer saber, cada um desses setores aqui, que partes disso aqui ele pega, como é que eu decompõe o tensor de spin, tanto nesse caso quanto nesse, segundo aquelas componentes. Que aí vão ser essas componentes que a gente vai poder acoplar na tela, tá certo? Então a gente está mais ou menos nesse ponto agora da discussão. Só para finalizar aí, Luiz, você está com a listinha de perguntas aí, Luiz me colocou umas questões, obrigado Luiz, que eu achei bem trazer aqui para o curso. Oi, fala. Por que você quer analisar o caso de Podolsky? Isso. Por quê? Qual é o motivo? Porque você tem derivadas superiores? Para derivar no superior. Também, boa pergunta, não é um mero exercício acadêmico. Por quê? Porque ele tem derivada superior, mas agora, a própria parte, quer dizer, ele já tem um spin também, então eu quero ver a gente quer ver como é que o spin que vem intrínseco do grupo de Lorentz e o spin que vem pela derivada superior, como é que eles aparecem. Se tem alguma, por exemplo, possibilidade, de repente, a parte que tem derivada superior, o spin que está contido aqui, ele pode sair torto em relação a esse spin. Eu quero saber como é que a componente do spin daqui e a componente do spin daqui se relacionam. Porque no caso escalar, o spin está todo aqui, você não tem aqui. Mas agora a gente tem spin vindo do grupo de Lorentz e tem spin vindo da dinâmica. A gente quer ver como é que esses dois spins se combinam para dar o spin, a densidade do spin, certo? Tem uma tese de uma edição de Podolsky também, Está do IFT também. Acho que eu vou mandar para vocês. Aí manda para nós, deve ter sido aqui, foi o Wesley, não? O Paulo. Professor Pimentel. O Pimentel. Então manda para nós também, tá certo. Tá legal. Beleza, pode mandar aqui depois o Wallace, se não me engano, vocês fazem para compartilhar. Vamos ter essas pedras aí, porque às vezes no momento você quer consultar uma coisa, tem detalhe, né? Então o Luiz colocou o seguinte. Primeiro eu vou considerar, né, Luiz, como verdadeiras duas informações. Um elétron em um referencial não inercial emite fótons, tá? Então esse é um problema que a gente sabe justamente dos referenciais acelerados, né? Então se o elétron agora está em um referencial não inercial, usa até que o elétron esteja parado, mas o observador é não inercial. Então para o observador o elétron está acelerado. Então
Se tem aceleração, tem fóton. No âmbito do modelo padrão, a origem do fóton é a teoria eletrofrágil, após a rotação de Weinberg-Salan e a quebra da simetria do Higgs. Então, tá. Então, como o Luiz colocou aqui, na teoria eletrofrágil, o Higgs quebra a simetria, e depois da quebra da simetria, eu tenho aquela chamada rotação de Weinberg-Salan que mistura as componentes, né, da terceira componente dos spin com o campo abeliano U1 para formar aquilo que é o fóton. Perfeito. Então, as duas premissas estão ok. Agora a questão: existe algum sistema que, sob influência não inercial, emita Ws ou Zs? Então, o elétron, na eletrodinâmica, né, quando a gente fala de teoria de campo em espaços curtos, né, no trabalho, por exemplo, né, teoria de campo, efeito Unruh, por exemplo, que é o famoso efeito, né, de você ter criação de partículas por efeito de referencial não inercial. Então, essas questões estão no âmbito só da eletrodinâmica. Então, um elétron visto por um observador não inercial, esse observador não inercial, se ele tiver um detetor, ele vai ver o elétron emitir fora. Então, é o efeito de observador. Agora, o Luiz pergunta: e será que sob um efeito não inercial o elétron poderia emitir Ws ou Zs? Então, você está colocando a mesma questão, você está vendo o efeito Unruh na teoria eletrofrágil. Então, se eu tiver um referencial não inercial, então o elétron, na eletrodinâmica, ele só pode emitir fóton. Mas na teoria eletrofrágil, o elétron ele pode emitir W, né? Eu posso ter um vértice em que o elétron emite Z0 e não deixa de ser elétron, eu tenho um vértice. Elétron, Z0. Mas eu posso ter um vértice elétron, neutrino, W menos. Então o elétron pode emitir W e neutrino. Então a questão, eu nunca vi isso, sinceramente. Por isso que eu achei que fosse interessante compartilhar a tua questão. De repente tem alguma coisa, eu nunca vi. Talvez eu esteja procurando até pelo Unruh, mas a questão é, no âmbito da teoria eletrofrágil, então por efeito de referencial não inercial, o elétron pode não só emitir Ws, 6, mas ele pode emitir Ws neutrino também. Porque se o elétron, se você tem um elétron, o vértice da interação é esse. Então, o elétron, ele pode emitir W, só que ele se transforma em neutrino. Então a pergunta é, por um efeito de referencial não inercial, tem como o elétron transitar para neutrino mediante a emissão de um W? Essa é uma pergunta interessante, não sei a resposta. Acho que é uma pergunta para ser investigada. O efeito Unruh não seria num vácuo, depois referencial não inercial, considerado, mas no vácuo. No vácuo, isso. Mas aí há a emissão. Sim, a emissão de fóton e de partícula. Isso mesmo. Então, o Luiz falou, estava tentando entender, ou ele fala. Qual é a distinção que se faz entre um elétron interagir com o W neutrino e outra, você acelerar um elétron e ele emitir um W neutrino? Isso. Qual é a distinção? Você dizer, se você o Bremsstrahlung é elétron acelerado. Então, uma coisa é você realmente, você está no laboratório, está no referencial inercial e você acelera elétron. Então, isso pode acontecer. Se você acelerar elétron, agora, a questão é, quando você está falando desse efeito de Bremsstrahlung, você está falando de elétrons com que regime de velocidade, você faz a experiência do Bremsstrahlung com que nível de energia para o elétron. Porque se você tiver um elétron, digamos, trabalhando na faixa dos MeVs, né, elétron-volt, né, se você acelerar elétrons, vamos dizer, até a faixa de alguns MeVs, você certamente só vai emitir fóton. Mas vamos dizer que você consiga, então, se você está no ex-LEP, né, quando você conseguir acelerar elétrons, né, que era uma máquina de mais é menos, você conseguiria acelerar elétrons até 120 GeVs, por exemplo. Você acho que chegou até 204 GeVs no centro de massa. Então, vamos dizer, 100 GeVs por feixe. Se você acelera elétrons até 100 GeV, depois freia, esses elétrons eles podem emitir também Z0. Você então pode ter processos em que se esses elétrons adquirem energia muito alta, o Z0 tem energia na faixa de quanto? A massa de repouso do Z0 é 91 GeVs. Então, se você acelerar, agora, claro, na experiência do Bremsstrahlung, você está falando de elétrons que são levados a energias que são da ordem dos MeVs, então você só vai ver emissão de fóton. Mas se você imaginar que você está você
pode acelerar e pode medir a emissão de elétrons que você acelera a energias muito altas, porque, claro, no LEP você tinha um background imenso de partículas. Então, o que é bremstralo do elétron emitir o Z0, eu nunca vi ninguém medir no LEP. Você pode fazer um elétron emitindo 2 Ws, aí fica elétron no final. Também pode fazer também. Mas deve ser um processo com uma constante de acoplamento menor, eu não sei. A minha pergunta é o seguinte. Então, só para colocar aí, a tua pergunta. A pergunta do Dória, a gente fez a pergunta do Luiz. A pergunta do Luiz é: o elétron está quieto no laboratório, ele está em repouso no referencial inercial. Quem é não inercial é o observador. Então, aí é um efeito mais delicado, porque é um efeito de observador não inercial. O que o Dória está colocando é uma outra situação. Eu estou no laboratório, que é um referencial inercial, e eu estou acelerando o elétron. O próprio elétron é um referencial não inercial, porque ele está acelerado. Então, isso é o bremstralo. Eu acelero elétrons, eu emito fótons, né? Com aquela taxa de produção que a gente conhece lá, né? Que é proporcional ao quadrado da aceleração. A expressão lá do bremstralo. Agora a questão é, e o bremstralo de Z0s? Mas eu faço a pergunta seguinte, porque existe uma coisa que eu preciso montar uma lagrangiana, todas as coisas na frente, e daí você ter o elétron interagindo com os árvores, com os neutrinos, com os Z0. Então isso é uma coisa que depende mais da invariância de gauge. Sim. Outra coisa é você pegar o elétron e vou acelerar, parar, e ele fazer emitir. Esse é um fenômeno que, digamos, veio independente de invariância de gauge. O inicial não está ligado à invariância de gauge. Então, daí, digamos, a pergunta são duas coisas diferentes. Então, se nessa segunda que você acelera, seguindo o Luiz, entendeu? Será que o pessoal já falou, né? Só porque os interagem, você vai emitir? O que tem na literatura disso? Pois é, essa é a questão. Para mim, essa questão, é original. Certamente, algum russo antes da perestroika pensou nisso. Né? Ou igual algum chinês, mas geralmente o russo sempre pensou, né? Tem o famoso teorema da Rússia, teorema russo, né? Algum russo sempre observou alguma coisa que você pensa que achou que é novo. Né? O importante observar que são duas coisas diferentes. Não, eu entendi. Uma montar na Granjana e invariância de gauge. O outro tirar do brainstorm. A questão é, no momento que você monta o lagrangiano SU2 ou 1, o que o Luiz colocou aqui, no momento que você vai olhar a questão de um elétron acelerado no cenário do modelo padrão, você tem em princípio a chance de emitir Z0 ou W. Então é isso. Agora a questão é, aqui, quanta energia eu tenho para emitir? Ponto 1. Ponto 2. Esses objetos, né, com que energias vão ser produzidas? Qual é o limiar para eu começar? Isso é uma questão experimental interessante. Qual é o limiar de energia para o elétron para eu começar a produzir Z0 de uma maneira observada? Quando você produz esse Z0, né, a gente sabe que no LHC, ou antes do LEP, né, o Z0 foi obtido, né, em um estado ressonante. O Z0 obtinha e decaía. Você obtém, a partícula decai imediatamente. Se a partícula decai em tempo de 10 a menos 17, 10 a menos 12 a 16 segundos, né? A questão é, quando você produz um Z0 para o bremstralo, quais são as dificuldades experimentais de emitir o Z0 que foi emitido para o bremstralo? Isso é uma questão que eu não sei. Eu nunca vi nenhum teórico, nenhum experimental falar sobre isso. Toda a física de Z0 está ligada a uma física de aceleradores, que é produção, ressonante, decaimento. Você reconstrói o evento que gerou aquela partícula. Agora, o que é a produção direta, teoricamente para mim é possível. Experimentalmente pode ser uma coisa muito difícil, mas eu acho que é uma questão que procede. Quer dizer, eu sei que você está acabando lá, envolvido com um trabalho da dissertação do mestrado, né? Junto lá comigo, eu não sei se você quer dispersar, mas eu acho que essa é uma questão que, como o Dória falou, valeria a pena levantar a literatura. E realmente, dentro desse curso aqui, ela é muito interessante. A gente começar a perceber o bremstralo dentro do modelo padrão, quer dizer, o bremstralo que transcende o fora. Acho que é interessante. Por isso que eu quis socializar. Se alguém quiser fazer aí, Luiz, aí uma colaboração, começar a procurar referência, ver o que tem de. Eu nunca vou perguntar para o Nani, né? O Nani trabalha bastante com o efeito Google, teoria de
campo espaço-curva, essa questão dos referenciais acelerados, eu nunca vi o NAMI discutir, eu sempre vejo o NAMI discutindo o âmbito da eletrodinâmica. Eu também nunca vi paper assim sobre irradiação dentro do modelo padrão. Mas eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse uma expressão, né, para potência irradiada, previsão do Z0. Eu acho que isso é uma coisa nova. Além de radiação, como eu trabalhei no projeto de iniciação científica, a gente pode calcular também os momentos angular e linear emitida pela partícula acelerada. Ah, bom, pode. Angular e linear. Isso aí, mas isso aí vai fazer parte. Isso aí é a primeira etapa do trabalho. Você vai ter que usar as leis de conservação, claro. Né? Ou seja, uma outra forma de captação. Agora, da teoria eletrofrágil, se já tiver assim, eu nunca a escala de ativo. Nunca vi. Isso que eu acho que seria interessante. Eu gostaria muito de ver alguma coisa nesse sentido. Até para você que faz essa discussão de eletrodinâmica não linear, seria interessante. Você tem decaimento, você tem brainstorm. Oi? Você tem decaimento. Não é brainstorm. Você tem brainstorm. O brainstorm eu estou vendo, não só não decaimento, estou vendo o brainstorm como o efeito de você. Uma aceleração. Realmente, acelerar. E aí, se você está no modelo padrão, em princípio, nada te impede. Na elétrica, a gente está muito acostumado a estudar o brainstorm só na eletrodinâmica. Então, o elétron não tem que irradiar, não ser fóton, coitado. É a única coisa que ele tem à disposição. Mas se você está numa teoria em que ele pode irradiar Z0, ele tem à disposição fóton, tem à disposição Z0, né? Qual é a taxa para aquilo? Primeiro, do ponto de vista experimental, o quanto isso é fácil ou difícil de detectar. E segundo, do ponto de vista teórico, né, saber qual é o linear para esse processo. O Z0 é bigger, né? Oi? Porque a mãe está tendo um filho maior que pois é. ela, né? Isso acontece, né? Luiz deve ser bem maior que a mãe dele. Né? Mas pô, a mãe deve ter 50 e poucos quilos, 1,50 m, 1,60 m. Minha mulher, meu filho tem 1,87 m, minha mulher tem 1,60 m e 55 kg. Meu filho tem 89. Já nasce grande. A Luiz já nasceu grande. Eu duvido que o Luiz nasceu com menos de 4 kg. Um parto cesárea. Saco de arroz. Parto de ferro, cara, puxado. Garbicho dava puxado, com coisa de ferro mesmo. Eu acho que experimentalmente é complicado, né? Porque Deve o ser. elétron até chegar no teste, Pois é. Isso que eu ele acho. vai sofrer de grande estado. Vai ter muito brainstorm, tem muito Não brainstorm. pode acelerar ele muito. A questão também tem várias questões experimentais, mas eu acho que teoricamente é interessante. É interessante porque eu acho que isso pode ensinar para a gente, talvez, né, alguns processos assim, que a gente nem sempre contempla na interação prática. Eu acho que a pergunta tem procede, né? Vale a pena, eu diria, se alguém tiver tempo de doutorado, são 4 anos, né? Dá para o cara fazer trabalho paralelo. Só trabalhar só numa coisa monocromática, né? Faz um pacote pronto aqui, doutorado, várias frequências. Né? Depois, no último dia, junto, você sempre arranja um jeito de juntar, porque eu expliquei isso. Não precisa se preocupar, a tese não precisa ser monocromática. O professor Salado você trabalha, esquece, faz doutorado. Lá no final a gente consegue sempre, talento você sempre tem para dizer com que aquilo se relaciona. Então essa é a última questão que você vai se preocupar. A primeira questão é exatamente